Novas nações africanas, desafios e perspectivas no pós-colonialismo. O processo de descolonização na África, que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, resultou no surgimento de dezenas de novas nações no continente. Durante décadas, a África esteve sob o domínio colonial europeu, com potências como a Grã-Bretanha, França, Bélgica e Portugal controlando vastas regiões. Essas potências impuseram sistemas políticos, econômicos e sociais que desconsideravam as complexas estruturas tribais e étnicas locais, criando fronteiras artificiais que muitas vezes geraram conflitos internos. Com a ascensão do movimento de descolonização, essas nações recém-independentes enfrentaram desafios imensos na construção de suas identidades nacionais, na consolidação de suas economias e na busca por estabilidade política. Um dos principais desafios enfrentados pelas novas nações africanas foi o legado do colonialismo em suas estruturas econômicas. Durante o período colonial, as economias africanas foram moldadas para servir aos interesses das metrópoles europeias. Isso significava a extração de recursos naturais, como minerais e produtos agrícolas, para exportação, sem o desenvolvimento de indústrias locais ou infraestruturas sustentáveis. Ao conquistarem a independência, muitas dessas nações se viram dependentes de uma economia de exportação primária, sem meios adequados para industrializar ou diversificar suas economias. Essa dependência das exportações, combinada com a vulnerabilidade às flutuações nos preços globais das commodities, frequentemente resultou em crises econômicas que dificultaram o desenvolvimento. A herança colonial também deixou as novas nações africanas com fronteiras que não respeitavam as realidades étnicas, linguísticas e culturais dos povos locais. Durante a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, as potências europeias dividiram a África entre si, sem levar em consideração as divisões tribais ou os reinos existentes. Isso criou nações onde diferentes grupos étnicos foram forçados a conviver dentro de fronteiras artificiais. O resultado foi uma série de conflitos internos após a independência, à medida que diferentes grupos disputavam o poder político e os recursos. Na Nigéria, por exemplo, o conflito entre as etnias Hausa-Fulani, Yorubá e Igbo levou à Guerra Civil de Biafra na década de 1960, uma das primeiras tragédias humanitárias no continente pós-colonial. Outro desafio crítico foi a construção de sistemas políticos estáveis. Durante o período colonial, os africanos foram frequentemente excluídos da participação política significativa, e a transição para a independência muitas vezes ocorreu sem que houvesse uma preparação adequada para a autogovernança. Em muitos casos, as potências coloniais estabeleceram governos provisórios liderados por elites locais que tinham pouco ou nenhum treinamento em administração pública ou em processos democráticos. Isso resultou em uma proliferação de governos autoritários, golpes militares e ditaduras, à medida que líderes tentavam consolidar o poder em meio a sociedades politicamente instáveis. Um exemplo notável de dificuldades políticas foi o Congo, que conquistou sua independência da Bélgica em 1960. Em questão de semanas, o país mergulhou no caos, com uma guerra civil eclodindo entre facções concorrentes. Patrice Lumumba, o primeiro-ministro democraticamente eleito, foi deposto e, posteriormente, assassinado em circunstâncias suspeitas, com a participação de potências estrangeiras. Isso levou à ascensão de Mobutu Sese Seko, que governou o país, renomeado Zaire, com punho de ferro por mais de 3 décadas, enriquecendo-se enquanto a população sofria com a pobreza extrema. Além dos desafios econômicos e políticos, as novas nações africanas também enfrentaram questões culturais e identitárias. A colonização europeia havia imposto línguas, religiões e valores estrangeiros sobre as populações africanas, muitas vezes desvalorizando e reprimindo as tradições e culturas locais. Com a independência, os líderes africanos enfrentaram a tarefa complexa de reconstruir identidades nacionais que respeitassem e integrassem as diversas culturas locais, enquanto lidavam com as influências do colonialismo. Esse processo de construção nacional muitas vezes envolveu a promoção de uma identidade africana panafricanista, como visto nos esforços de líderes como Kwame Nkrumah, em Gana, que tentou unir os países africanos sob a bandeira da solidariedade continental. A educação e a formação de capital humano foram outro grande desafio para as novas nações africanas. Durante o período colonial,
As oportunidades educacionais para os africanos eram extremamente limitadas, com a maioria das colônias mantendo uma população majoritariamente analfabeta. Após a independência, os novos governos se viram diante da tarefa de expandir rapidamente os sistemas educacionais para capacitar sua população e desenvolver uma força de trabalho qualificada. No entanto, a falta de recursos financeiros e de infraestrutura adequada dificultou a realização desse objetivo. Muitos países africanos recorreram à ajuda externa para financiar projetos educacionais, mas o progresso foi lento, e as disparidades educacionais continuam a ser um problema significativo em várias regiões. Além disso, as novas nações africanas tiveram de lidar com a questão da saúde pública. Durante a colonização, as infraestruturas de saúde eram insuficientes e frequentemente concentradas nas áreas urbanas, onde viviam as elites coloniais. Após a independência, a falta de serviços de saúde acessíveis e de saneamento adequado nas áreas rurais e periféricas resultou na proliferação de doenças, algumas das quais endêmicas ao continente. Epidemias como a malária, o HIV/AIDS e a tuberculose, entre outras, impuseram um fardo pesado sobre as novas nações, que muitas vezes não tinham os recursos necessários para combater esses problemas de maneira eficaz. A ajuda externa e o envolvimento internacional tornaram-se fatores centrais para o desenvolvimento das novas nações africanas. A Guerra Fria, em particular, influenciou as relações internacionais no continente, com as superpotências dos Estados Unidos e da União Soviética disputando influência na África por meio de apoio militar, econômico e político a diferentes governos e movimentos. Isso frequentemente resultou em conflitos proxy, onde grupos rivais recebiam apoio de potências estrangeiras. Em Angola, por exemplo, a guerra civil que se seguiu à independência foi alimentada por essa competição global, com os Estados Unidos e a União Soviética apoiando facções opostas. Outro aspecto importante do desenvolvimento pós-colonial foi a luta pela criação de um sistema de governança pan-africano. A Organização da Unidade Africana, OUA, fundada em 1963, foi uma tentativa de promover a cooperação entre as nações africanas e mediar conflitos regionais. Embora a OUA tenha desempenhado um papel importante em facilitar o diálogo entre os líderes africanos, ela enfrentou críticas por sua incapacidade de intervir eficazmente em crises internas, como genocídios e golpes de Estado. Com o tempo, a OUA foi substituída pela União Africana, UA, que busca uma abordagem mais abrangente para os problemas do continente, incluindo o desenvolvimento econômico e a defesa dos direitos humanos. Apesar dos muitos desafios, as novas nações africanas também obtiveram sucessos significativos. Em várias regiões, os líderes conseguiram construir infraestruturas essenciais, melhorar os sistemas educacionais e de saúde e promover a estabilidade política. A transição para democracias multipartidárias, embora lenta e cheia de dificuldades, está em andamento em várias partes do continente, com eleições relativamente livres e justas se tornando mais comuns. Países como Gana e Botswana são frequentemente citados como exemplos de sucesso em termos de estabilidade política e crescimento econômico. O futuro das novas nações africanas está intrinsecamente ligado à sua capacidade de superar os desafios do passado colonial e construir um caminho para o desenvolvimento sustentável. Isso envolve não apenas a solução de problemas internos, como a governança, a educação e a saúde, mas também a criação de uma voz unificada no cenário internacional para negociar de forma eficaz em nome dos interesses africanos. À medida que o continente continua a evoluir, as novas nações africanas enfrentam a tarefa de moldar seu próprio destino em um mundo cada vez mais globalizado, enquanto preservam suas identidades culturais e promovem o bem-estar de suas populações. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!